Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre multiplicação e divisão de frações. Tá ok? Eu vou colocar aqui um desenho para elucidar, primeiramente, essa ideia de fração. Eu digo que a turma tem 30 alunos, quer dizer, é o inteiro, a figura toda. E desses 30 alunos, vamos supor que 1/3 não foi bem na prova. Quantos não foram bem na prova, então? 1/3 de 30, quer dizer 1/3 vezes 30. A preposição de significa uma multiplicação. Então, vamos fazer essa continha. Eu posso multiplicar os numeradores, né? Ou seja, 1 vezes 30 é 30. E também opero com os denominadores, diferente da adição e subtração, né? Onde quando são iguais a gente repete. Mas aqui não. 3 vezes 1, 3. Agora é só dividir. 30 dividido por 3, 10. Ou seja, dos 30, cada fatia vai ter 10. Então, 10 alunos vai representar para mim 1/3 de 30. Bom, vamos fazer agora um outro exemplo. Vamos lá então, pessoal. Agora eu quero 2/3 de 1/4. 2/3 de 1/4. 1/4 quer dizer, eu tenho aqui 1 inteiro, dividir em 4 partes, e aqui eu tenho 1/4. Não quero esse quarto todo, não quero esse pedaço aqui todo que representa 1/4. Né? Eu quero 2/3 disso aqui. Então eu vou dividir isso aqui em 3 partes e pegar 2. Então vai ser um pouco menor do que isso ainda. Então repetindo aqui, eu tinha 1/4, uma parte pintada, mas eu não queria ela toda, eu queria só 2/3 dela. Das 3 partes, então eu pego 2 de 3. Então foi o que eu peguei aqui. Esse pedacinho, então, vai representar o que eu quero, 2/3 desse 1/4. 2/3 de 1/4. Resposta, então, 2/3 de 1/4, tirando aqui a interrogação, deu, então, 2 peças. Qual é o total que eu tenho aqui agora? Ó, quando eu faço a divisão aqui em 3, meu total de peças vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, 3 por 4, 12. Então, deu total de 12 partes e eu peguei quantas? 2. Então, 2/3 de 1/4 dá 2/12, 2 partes de 12 em relação ao total. 2/12, ou se preferir, 2/12 é a mesma coisa que posso simplificar, dividindo por 2 em cima e embaixo, já que os dois números são pares. Daí eu vou ter 2 dividido por 2, 1, e 12 dividido por 2, 6. 2/12 ou 1/6. 2/3 de 1/4, troca a preposição de por uma multiplicação e multiplica normalmente, numerador com numerador, denominador com denominador. Então 2 vezes 1, 2, 3 vezes 4, 12. Como eu já falei, basta simplificar. Isso vai me dar 1/6. Pronto, não estou vendo figura, está aí a conta. 2/12 ou 1/6. Vamos passar agora para a divisão? Então vamos lá, pessoal. A divisão, eu tenho aqui 2/3 e quero dividir isso por 2. Ou seja, eu quero a metade de 2/3. Então, para eu ter a metade, eu posso então fazer aqui, cortar esse desenho no meio e vou ter a metade também. Posso fazer 2 leituras dessa mesma situação. Vamos aqui analisar. Então, querer a metade, dividir por 2, ó, dessas 2 partes, eu quero só uma parte. Então, já estou tendo a metade. Eu posso apagar aqui, ó. Eu vou apagar a metade do desenho. Eu vou ficar só com a outra metade. Então, ficou assim, ó. Então, a minha resposta para essa questão é que das 3 partes que eu tinha antes, eu só fiquei no final com uma parte. Então, posso dizer que a resposta é 1/3. Das 3 partes anteriores eu fiquei com uma só. Tinha 2, mas eu quis a metade, fiquei só com uma. Uma de 3, 1/3. Você pode ver aqui também. Você tem 2 partes, né? Se eu fizer a divisão aqui, como eu falei, 2 partes de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. Que é a mesma coisa que 1/3. Basta você simplificar. Como a gente já falou antes, 2 dividido por 2, 1, e 6 dividido por 2, 3. Ou seja, mesma coisa. Falar que 2 de 6 é o mesmo que 1 se eu dividir em 3. Ok, pessoal? Agora vamos fazer uma divisão, né? Vamos fazer divisão de 2 frações sem usar a figura. Pessoal, essa divisão pode ser escrita assim, ó. 2/3 dividido, essa fração aqui com um traço maior, dividido por 2, tá?
Não tem nada embaixo, eu posso colocar 1. E eu sei que se eu multiplicar o número pelo seu inverso, sempre vai dar 1. Então, com esse conhecimento, qual a ideia que a gente vai ter? Eu vou multiplicar o denominador pelo inverso, porque aí vai ser 1 aqui embaixo, e eu não vou precisar mais escrever. Essa que é a grande ideia. Olha só, pega 2 sobre 1 e multiplica pelo seu inverso. 1 sobre 2. Mas, para a fração continuar sendo equivalente, continuar valendo a mesma coisa, o que eu multiplico embaixo, eu também tenho de multiplicar em cima. Só que eu sei que eu vou ter um número multiplicado pelo seu inverso. O que vai acontecer na parte de baixo? Vai dar 1. Né? Qualquer número multiplicado pelo seu inverso, o que dá no final? 1. Vai ficar 2 sobre 2, né? 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2. E vai ser 1 aqui embaixo. E em cima, como consequência, o que você observou? Você repetiu o primeiro e multiplicou pelo inverso do que está embaixo. Por isso que a gente tem essa regrinha na divisão. Repete o primeiro de cima e multiplica pelo inverso do que está embaixo. Olha lá, o que aparece. Embaixo não precisa mostrar mais nada porque vai dar 1. Então esse cálculo deu 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6. Resposta 2 sextos. Ou, se preferir, esse 1 aqui embaixo você pode omitir, ele não precisa mais aparecer. Tá? Se você sabe que vai dar 1 embaixo, não precisa colocar. Resposta final do nosso trabalho, então, é 2 sextos, só a parte que ficou no numerador. Ou, se preferir, pode simplificar, já que os dois são pares, 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3. Então é 2 sextos ou 1/3, como a gente já tinha visto anteriormente. E agora, como último exemplo, eu separei aqui 4 sétimos dividido por 2 terços. Tá? Então, nesse último exemplo, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai repetir o de cima, 4 sétimos, e multiplicar pelo inverso do que está embaixo, 3 sobre 2. 3 sobre 2. Por que eu fiz isso? Na verdade, eu vou buscar o inverso, eu vou buscar multiplicar esse cara pelo inverso, porque aí dá 1, não precisa escrever. Lembra que eu falei? Ó, você multiplica aqui embaixo por 3 sobre 2 e aqui em cima por 3 sobre 2. Que é o que está aparecendo aqui, ó, 4 sétimos, e o 3 sobre 2 está aqui. Então a gente só faz esse movimento. Por que o de baixo eu esqueço? Porque um número multiplicado pelo seu inverso sempre vai dar 1, e esse 1 aqui não precisa aparecer. Tá? Então só aí ratificando o que a gente acabou de falar. Ó, 2 terços, 3 sobre 2. Multiplicou pelo inverso, como aqui, vai dar 1, e esse 1 você pode omitir. Então, numa fração de um modo geral, repete a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. Você vai ter sempre o resultado da tua fração. Então, 4 vezes 3, 12, e 2 vezes 7, 14. 12 14avos, ou, se preferir, 12 14avos simplificados, já que os dois são pares, eu vou ter 6 sétimos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.